Olá, aluna! Eu sou a professora Luciana e hoje eu vou conduzir a aula de Educação Física com vocês. Hoje nós vamos ter um tema muito legal. Eu fiquei muito satisfeita quando eu vi o tema, porque mesmo quando eu estudava, eu não tive a oportunidade de experimentar o que vocês vão experimentar hoje, o que vocês vão vivenciar. Então eu convido a vocês a ficar comigo e se tiver aí uns palitinhos de churrasco, já separa que nós vamos precisar dele para a prática. Por quê, professor? Porque a aula de Educação Física vai ser dividida em dois momentos. O primeiro momento, a gente vai ver um pouquinho da teoria, vamos conhecer um pouco do esporte, conversar sobre ele, aprender um pouco mais. Mas depois, a professora vai dar uma pausa e a gente vai construir nosso material para a gente jogar em casa. Vai ser muito divertido e eu conto com vocês. Vamos lá? O nosso tema hoje é tiro com arco. O que é o tiro com arco? Bom, se a gente for pensar, a gente vai lembrar do tiro com arco lá da antiguidade. Vamos pensar na caça, vamos pensar em várias formas. Cada um vai ter uma palavrinha aí para definir o tiro com arco. O tiro com arco é uma modalidade esportiva que consiste em acertar uma flecha em um alvo circular, com o uso de um arco. E aí temos a imagem para nos auxiliar esse entendimento. Professora, qual que é o objetivo principal do tiro com arco? O objetivo é acertar o centro do alvo, para obter pontos. Quanto mais próximo do alvo central, mais pontos o atirador ganha. No final de uma partida, ganha o arqueiro ou dupla que mais pontos conseguirem. Um pouco da história. A história do tiro com arco vem de muito tempo atrás, desde a antiguidade, como eu já tinha falado para vocês, quando a gente pensa no tiro com arco. Os homens utilizavam o arco e flecha como instrumento de caça ou armamento de guerra. Mas, nesse período, a prática era utilizada muito mais como necessidade do que como esporte ou diversão. Quando que esse esporte foi realmente reconhecido? Porque como antes era diversão ou necessidade, quando que começou essa história de ser esporte? Foi a partir de meados do século XVI, que o tiro com arco começou a ser tratado como um esporte. E foram criados os primeiros torneios. O torneio mais antigo que se tem registrado aconteceu no ano de 1673. E nos Jogos Olímpicos, tem tiro com arco? Bom, o tiro com arco ele começou a ser uma modalidade de competição nos anos 90, mas ficou por pouco tempo, devido às diferenças de regras que cada país tinha. Em 1972, o esporte voltou para os Jogos Olímpicos com a adoção de regras únicas, feita pela Federação Internacional de Tiro com Arco. E aí nós temos uma imagem para a gente conhecer, porque os arcos eles não são iguais, eles têm um pouco de diferença. E aí a gente vai ver que empregados nas competições masculinas, eles têm medidas de 1,73 a 1,83. Enquanto os usados por mulheres têm a medida de 1,50 a 1,68. O canhamo é o material mais apropriado para a confecção das cordas. As flechas, isso muitas das vezes quando a gente está na escola, a primeira coisa que o pessoal pergunta, que os alunos perguntam, é sobre as flechas. Às vezes a curiosidade em torno das flechas é maior do que em torno do arco. Então as flechas, elas são fabricadas
tanto com ligas de alumínio como com madeira pinho da Noruega, que é chamado tipo de madeira. Tem ponteira de aço e medem entre 60 e 79 centímetros, com peso máximo de 28 gramas, bem levinho. Vamos conhecer então um pouco desse esporte. No tiro com arco moderno, são utilizados principalmente dois tipos de arco, o recurvo e o composto. Há também uma enorme variedade de arcos de origens étnicas, entre os quais inclui-se o arco longo. São frequentemente feitos à mão, com materiais não industrializados, e contam com competições específicas. E aí temos a definição para cada um dos dois, o recurvo e o composto. O recurvo é o único permitido nas disputas olímpicas. É formado por lâminas, punho e corda. O composto já é utilizado nos Jogos Paralímpicos. Possui um sistema capaz de alcançar maiores potências com menos esforço e é mais utilizado para a caça. Temos uma foto para identificarmos como que funciona, como que se treina, que tem lugares específicos para treinar, e é dessa forma que a gente começa a praticar o esporte. Aqui trouxe para vocês a figura do alvo oficial, a gente conhecer, e sobre a pontuação, porque a hora que a gente começar a fazer o nosso arco e flecha, e para praticar em casa, a gente vai ter que saber a questão da pontuação, até mesmo para a gente treinar. Então, como que funciona? O alvo oficial é composto por 10 anéis concêntricos. De fora para dentro, então vamos lá, eu tenho uma cópia aqui, e eu vou pegar para vocês verem para a gente entender melhor junto com essa cópia. Então vamos lá, o alvo, ele é composto de 10 anéis concêntricos. E aí a gente vai ver que de fora para dentro, os anéis são das seguintes cores: 2 brancos, 2 pretos, 2 azuis, 2 vermelhos e 2 amarelos. Cada um tem a sua pontuação. Ou dourado, né? Em alguns casos, o amarelo também pode ser interpretado como dourado. São atribuídos pontos de 1 a 10 para cada anel, sendo o mais externo o branco de valor 1, pois está mais longe, o branco está mais longe do centro. E o anel amarelo mais interno de valor 10, por estar mais próximo do centro do alvo. Então, a gente percebe aqui que quanto mais longe, menor a pontuação. Quanto mais perto, a pontuação é maior. Então, vamos focar aí para a gente acertar o centro. Combinado? Pode desenhar, tá, gente? Esse alvo vocês podem desenhar em casa, se não tiver como imprimir, e pode ser maior também, porque aqui eu trouxe como demonstração. Mas aí a gente pode passar esse desenho aí para um papelão ou para um papel maior, colar em um lugar e começar a treinar. Vamos continuar então. Já entendemos a pontuação, então vamos lá. A distância, isso é importante também a gente saber, porque o tamanho do alvo, como eu disse que a gente pode imprimir, pode desenhar, passar a ser maior, mas esse tamanho aí, ele tem um padrão internacional, de acordo também com a distância em que as flechas são atiradas. No início do aprendizado, alvos são colocados a 5 ou 10 metros de distância. Então já está a dica aí para vocês, 5 ou 10 metros de distância. Se vocês acharem que está muito, pode diminuir sim, pode adaptar. E com o tempo, o que acontece com o tempo? Com o tempo, o atleta, ele treina com distâncias maiores, até chegar aos 18 metros, medida padrão das competições, e em competições indoors, cada arqueiro dispara 2 séries de 30 flechas, totalizando 60 flechas. Então, se vocês tiverem dúvida aí de quantas flechas vocês vão fazer para treinar,
Vocês já ficam sabendo aí mais ou menos. E em torneios ao ar livre, o alvo chega a 122 centímetros de diâmetro, para distância de até 90 metros. Deu para entender aí, gente, como que funciona o tiro com ar? Então agora eu vou convidar vocês para a prática. É a parte que a gente espera o tempo todo. Aqui nós temos uma sugestão aí no pet de vocês. Vocês vão ver uma sugestão de fazer o arco com mangueira ou bambolê. E aí vocês vão ver uma sugestão. Eu aqui vou passar para vocês uma outra forma de fazer. Tem várias formas, a gente pode fazer com cabide, a gente pode utilizar várias, o que você tiver em casa. O importante agora é o que você tem em casa. Então, como eu tinha lá uns palitos de churrasco, e quem gosta até de fazer pipa, outras coisas assim, deve ter também. Então, a gente vai precisar de 5 palitinhos de churrasco, tá? E aí a gente vai precisar de 2 palitinhos menor, um desses palitinhos, que é 2 palitinhos, a gente vai juntar e vai ficar como esse assim. Vou explicar como que a gente vai fazer isso. E o outro palitinho, a gente vai cortar um tamanho de 7 centímetros, 2 pedacinhos assim. E deixa ele aí reservado, tá? E aí como que vai funcionar? Bom, a gente vai pegar primeiro as 2 partes e vão unir 2 palitinhos de churrasco e vamos unir, sendo que aqui você pode colocar uma fita crepe ou uma fita isolante ou um durex desta forma. Mas aqui vocês vão deixar um espaço de uns 3 dedos para colocar a fita. Então eu já deixei esse pronto, mas deixei outro aqui para a gente fazer junto, tá? Então quem já providenciou os materiais aí, já aproveita e cola comigo, que vai ser bem legal. Agora, quem não providenciou, vai providenciando aí, pede a ajuda do pai, da mãe, vamos juntando aí, ó. Então, juntou as 2 partes aí do palitinho. Lembrando, gente, o palitinho tem que ficar bem juntinho, tá? E não pode sair fora igual o meu saiu aqui não, tá? Então, vamos pegar assim que vai ser melhor. Ó, aí, quando você tira a fita lá, eu acho que é melhor, tá? E aqui, também, lembrando da distância, então vocês já deixam a fita separada aí, que vai ficar mais fácil para vocês, combinado? E aí, vocês vão medir lá os 4 dedos, 3, 4 dedos, e vão colocar mais ou menos do mesmo jeito, pode até medir junto com o outro aqui para ficar mais certinho, tá? E aí, gente, é muito divertida essa construção. Ah, outra coisa que eu ia pedir também. Ó, tá vendo? Fazendo coisa errada. A gente pode deixar um espaço, até que esse aqui, como é o segundo, não tem problema. Vocês vão ver que o outro, vou dar essa dica aqui antes da gente se perder. O outro, ele não fica tão juntinho. Você pode deixar um espacinho assim, pequenininho assim, tá? Não precisa ser grandão, não. Esse meu aqui ficou juntinho, mas não tem problema, não. Aí é que nós vamos cortar lá os 2 pedacinhos menores, que eu disse para vocês, e a gente vai encaixar aqui, tá? A gente encaixa de um lado, passa a fita, depois a gente encaixa do outro e passa a fita também, tá? Então vai ficar dessa forma aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, tá? E aí a gente coloca aqui e encaixa aqui. Gente, esse arco e flecha tem uma coisa legal, porque ele não fica tão grandão, mas vocês vão ver que a força dele é tão grande, mas tão, assim, a velocidade dele é de impressionar, tá? Então, a gente vê que o arco, quando ele é grandão, talvez a força não seja tão boa quanto que a gente vai construir aqui. E aí eu falo para vocês deixarem uma beiradinha assim, porque depois a gente vai encaixar o outro aqui e passar a fita também, tá? Então, vamos lá. Passou a fita crepe ou a fita isolante, o que vocês tiverem aí bem firme, tá, gente? Aí passou, vocês vão vir aqui e vão encaixar a outra pecinha aqui no meio, como eu disse para vocês. E vão passar a fita também, tá? Aqui, ó, dessa forma, tá? Então, nós vamos ficar aí com
um arco maior, tá? E aí vocês vão ficar assim, encaixadinho assim, tá? E aí o que que eu aconselho? Vocês passarem a fita aqui e aqui no meio também para dar mais estabilidade, tá? Então a gente passa e pode reforçar o meio lá também mais se vocês quiserem, combinado? Pode passar aqui tudo aqui, tá? Então aqui, ó, aqui no meiozinho assim, vocês passam um pouquinho de fita, tá? Para dar um pouco mais de estabilidade. E aqui também, combinado? Bem no meiozinho aqui, ó, vocês passam aí para dar uma segurada no arco de vocês, tá? E aí, gente, o que que agora a gente vai fazer? A gente vai cortar, cada um vai ter uma medida aí na fita de nylon, tá? E aí, o que que a gente vai fazer com essa fita de nylon? A gente dá um nozinho nela, combinado? Aqui na pontinha. Lembrando que é bom a gente medir o tamanho, tá? Vocês vão medir aí, ó, o tamanho que vocês vão querer, se vocês vão querer envergar mais o arco. Aí vocês vão medir da forma que vocês quiserem. Então, vocês vão dar um nozinho aí, tá? Nozinho normal na fita de nylon. Gente, aí tem aluno que pergunta, professora, pode ser outra fita? Ai, gente, tudo que vocês puderem adaptar em casa aí, pode sim, tá? Então, vocês façam um nozinho. E aí, o que que vocês vão fazer? Para prender, é a questão aqui, ó, que geralmente a gente passa e prende aqui no meiozinho dos palitinhos aqui, né? E a gente prende aqui, a gente faz um nó melhorzinho, tá? E prende. E aí, depois que a gente prendeu aqui, a gente passa e prende aqui do outro lado também. Pode dar um nozinho, tá? Um nozinho aí, um nó maior. Aí é vocês como que vai ficar, porque também depende o que vocês têm aí, tá? Então, dê um nozinho lá, aí vocês vão vir e vão amarrar aqui. Aí tem gente me perguntando, professora, mas o nylon tá aqui duplo? Sim, o nylon tá duplo para ficar mais firme, tá? E aí, pessoal, pode vir aqui da mesma forma e amarrar. E é aí que você vai decidir se você vai querer que seu arco fica mais envergado. Quando você amarra do lado de cá que você decide como que você vai querer ficar, tá? Se você vai querer que ele fique mais dobradinho, assim, envergadinho, ou vocês vão querer ele mais retinho. Então, aí é com vocês. O meu, já deixei um mais ou menos pronto aqui, para vocês verem como que o meu ficou. Então, aqui, ó, não quis ele tão envergado e coloquei aqui para firmar a fita adesiva que a gente chama isolante. E vocês viram que eu coloquei só essas pontas, não coloquei no meio aqui. Nesse aqui eu já senti necessidade de deixar mais firme e aí vocês vão olhar como que vai ficar melhor para vocês aí, para dar mais estabilidade. E aí nós vamos para a última parte, que é fazer a flecha. E aí a flecha vocês vão precisar de uma tampinha de garrafa PET e aquele outro que a gente deixou separado aí. A gente vai passar a cola aqui no fundo, pode ser cola quente para ficar mais firme ou outra cola que vocês tiver. Vão encaixar e a nossa flecha está pronta. E aí é o que eu tenho para mostrar para vocês, tá? A forma de segurar, que é como um movimentinho assim de pinça. Nem sei se vai dar certo aqui agora, mas se não der também a gente tenta de novo, tá? Aqui, ó, lembrando, segurando lá no meio, combinado? Movimentinho de pinça, ó, e vamos junto. Segurou, arremessou. Combinado? E é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô encantada. Tô jogando na minha casa em diversos alvos. Experimente. E por hoje, o que eu tenho para falar para vocês é agradecer pela aula, tá? Muito obrigada e até a próxima. Tchauzinho!